Meu marido ao volante e eu no banco de trás para não enjoar. Estávamos a caminho do litoral, bate e volta para comprar um terreno. Ele procurava música agitada para não dormir quando o farol clareou o bicho. O corpinho se chocou contra a lataria, descolou alguma coisa do assoalho. Paramos no acostamento. Não vimos o gambá morto. Meu marido disse que o incidente serviu para avisá-lo da hora de encerrar seu jejum, em curso havia 3 dias. Ele estava irritadiço, acelerado, o hálito cetônico. Fomos resgatados pela seguradora. O carro guinchado, nós apertados na boleia do caminhão. Meu marido fez o motorista parar no posto. Comeu um pernil com vinagrete e seguimos. Tombamos exaustos em casa. Ele acordou inquieto no dia seguinte, os pés batucando o piso. Aqueci o café e disse: semana que vem, quando passar essa coisa mórbida, a gente vai comprar o terreno. Ele não respondeu, não sei se ouviu. Eu o deixei na cozinha e corri para o consultório. Doutora, o prematuro complicou no hospital. A mãe não achou a senhora no celular, a assistência técnica do ar-condicionado vem à tarde e eu tenho que sair mais cedo. A secretária vinha atrás de mim com mais 2 recados. Abri minha sala, onde ela só entra com permissão, e fechei a porta. Voltei a abri-la e pendurei o aviso na maçaneta, em atendimento. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre a multiplicidade de atuações dentro do fazer literário por parte de uma escritora de talento. A nossa convidada genial de hoje é escritora de romances, contos, crônicas, livros juvenis e infantis e mestre em filosofia pela USP. Seus livros foram já publicados em países como Alemanha, Itália, França e Israel. Seu primeiro romance, Os Malaquias, ganhou em 2011 um dos maiores prêmios literários da língua portuguesa, o Prêmio Saramago de Literatura, e será relançado em 2022 pela editora Companhia das Letras. A convidada genial de hoje é a nossa querida e amiga íntima das redes sociais, Andréia Del Fuego. Uhul! Bem-vinda, Andréia! É uma alegria ter você. Obrigada, Sandra, Marina. Estava dizendo um pouco antes da gravação com a Sandra que eu já conhecia vocês duas pelas redes sociais da Ivana Ruda Leite, que é uma grande amiga e que sempre fotografa, né? Ela tem esse registro de encontros com amigos e alunos, e eu sempre via vocês duas na mesa dela. Eu reconheci vocês duas juntas, eu reconheci. A Ivana é muito agregadora, né? É também, muito. Sabe que, Andréia, também já tive num evento em que você estava presente com a Ivana no Tapera Taperá, em que você fez uma mediação, fazendo uma entrevista com a Ivana. Então, de certa forma, assim, de longe eu já te conheço. Assim. Olha. Já estivemos juntos. Já estivemos juntas. Não, e a Sandra falando isso agora, eu tô lembrando aqui que eu tô desconfiada agora que eu tenho um autógrafo seu, porque eu estive num evento do Marcelino, algum final do curso dele que ele fazia de escrita criativa no barco, e que teve o lançamento de tipo uma revistinha de vocês, que a sua se chama Tititi, não é? Isso, é. Então, eu estava lá na sua, então a gente se cruzou, eu tenho seu autógrafo. Olha, estamos mais próximas. Ô, André, sim. No início da sua vida literária, você começou com escrita de contos eróticos, né? E aí você criou essa sua persona, né, Andréia Del Fuego. E eu queria saber como surgiu esse interesse por esse tema de contos eróticos, como que o erotismo permeia a sua escrita, se ele ainda permeia a sua escrita, se isso ficou no passado. Eu demorei bastante para mostrar os meus textos para alguém que não fosse meu marido, que sempre foi meu primeiro leitor e tal, né? E escrevia contos, mas eu trabalhava com
com publicidade. Na época eu fazia produção de objetos, depois de figurino para comerciais publicitários e tal. E escrevia sempre desde a adolescência. Não sou filha de pais leitores, intelectuais, então na minha casa não era uma casa de livros. Mas a escrita apareceu até antes do hábito mesmo da leitura. É interessante isso, pela escrita dos diários. E eu me lembro perfeitamente de gostar de estar apaixonada pelo menino da sala, porque eu escrevia. Era uma ponte para o que eu queria fazer mesmo. Para outra paixão, sabe? Né, André? Outra paixão, porque daí depois quando aquilo, sabe, que naturalmente, né, a coisa se desfaz, e aí, sabe, a página ali, não sei o quê, assim, que tinha um prazer naquilo. E tive outras experiências também que eu consegui me comunicar muito melhor com a escrita. Eu resolvi escrever carta para minha própria mãe dentro de casa, por exemplo, né? Tinha uma coisa de uma vez eu escrevi uma carta para meu pai também, não sei se era Dia dos Pais ou aniversário, qualquer coisa, e eu lembro que a resposta deles era uma coisa imensa, sabe? Uma atenção que eu não ganhava de outra forma. Eu falei, opa! Peguei. Tem alguma coisa aqui que fala, né? Tem alguma coisa aqui que fala. E aí, escrevendo os contos eróticos, muito influenciada, na verdade, pelo esoterismo, para ser sincera. Numa época que eu estava lendo a Niki de Suzinelli, que é uma francesa, uma ocultista francesa, e ela tem um livro em que ela pega partes do corpo e pensando na acupuntura, na medicina chinesa e no Velho Testamento. Então, ela leva partes do Velho Testamento e conceitos também de fluxo, e também a cabala, e também... uma loucura, entendeu? Mas com o corpo presente. E havia uma forma erotizada de lidar com aquilo, sabe? Em relação a, sei lá, a libido com mistério, sabe? Um tesão pelo mistério. E aí, então, tanto que os meus contos eróticos, eles são meio estranhos, assim, não está a favor de uma excitação, sabe? Então, é uma mulher que pede que tem uma casa imensa com jardim de prestes, e ela pede. Na época eu falava uma mulher de 40 anos, mas já uma mulher super velha, agora eu tenho 46, eu falei, pera, calma. Tô com outra perspectiva. Mas, e aí, ela pede para o jardineiro, então, podar os ciprestes com forma de pênis, assim, de vários tamanhos, larguras e tal. É um negócio, assim, é mais insólito do que... E aí, passou a mão na nuca. Tem umas passagens, assim, também, que eu até olho, assim, e falo, nossa, reescrever isso aqui agora mesmo. E tinha lá uma outra, que era um conto que chama Bárbara, que era a mulher que se apaixona por São Jorge. Então, é uma paixão por uma entidade, por uma ideia, né? Mas com a libido ali, né? E aí, eu trabalhava de cinema publicitário, acabei trabalhando numa revista chamada Revista 89 FM, que era uma revista da Rádio 89 FM. E aí levei para que era um amigo, o Ricardo França Cruz, na época era o editor e tal, para ele ler os contos. Ele nem deu bola para os contos, mas aí me sugeriu assim, você não quer assinar uma coluna, você respondendo dúvidas dos ouvintes e dos leitores da revista sobre sexo? E assim, eu não sou sexóloga, coisíssima nenhuma, né? Ali, então, nada, menos nada. E aí era a criação de um personagem que falaria sobre isso, né? Eu enlouqueci. Não havia internet, isso é inacreditável, né? Então, uma banca de jornal era o portal do mundo, uma banca de jornal, né? Então, e uma revista na banca de jornal era... Aí tem um texto publicado, né? Eu publicaria pela primeira vez um texto numa revista. Nossa, absolutamente irrecusável, honroso. E aí ele me disse, só que Andréa Fátima dos Santos não dá. Você vai ter que inventar um pseudônimo, porque não tem a menor condição, para a coluna sobre sexo. E foi daí que a minha sogra me disse assim,
existiu uma mulher extraordinária nos anos 40 e 50, Luz del Fuego. Por que você não coloca André del Fuego? Eu achei aquilo imediatamente sonoro, tão sonoro quanto cafona, mas assim, sabe, aquela coisa assim, todo meio, quase tem um som, né? Eu falei, gente, é esse. E eu nunca tive planos para ser escritora. Então, esse pseudônimo foi ficando por distração mesmo. Veio o primeiro livro, eu já me acostumei também com esse André del Fuego, que já, nossa, passou por tantos significados na minha cabeça, assim, Andréia, que também quer dizer homem, aí homem do fogo, daí esse homem como humanidade, uma humanidade que ressurge, uma humanidade que nasce daquilo que aquece, daquilo que se inicia, enfim, ainda lá com a cabeça lá no esoterismo, né? Esoterismo de banca de jornal. E aí foi ficando e ficou, mas não foi assim, serei escritor e agora vou pensar agora no pseudônimo, não. Foi indo, Aconteceu. foi ficando sempre tarde demais para mudar, entendeu? Foi ficando tarde demais no primeiro livro, tarde demais no segundo, agora esquece. Nossa, mas é muito lindo. Sabe que eu vi uma entrevista você contando essa história da Luz del Fuego e depois algum outro podcast que eu ouvi, alguém deu a dica da biografia dela, né, que chama Luz del Fuego. Sim, eu comprei... Eu li, reli 1000 vezes, conheci remotamente a tradutora, ela fez uma segunda edição e eu escrevi a orelha, um radérrimo. Não, então eu vou ver se a minha edição é a que você escreveu a orelha, porque eu comprei no sebo, né? Ainda não li. Eu vou ver se foi você, então, quando eu tiver com... Eu tô doida para ler essa história. Ela estava à frente de tudo, ela estava à frente do feminismo, contra fiquei muito encantada. Enfim... Muito à frente do tempo, né? Muito. E ela ficou conhecida como uma vedete que dançava no circo, mas ela era extremamente politizada. Isso. Eu fiquei encantada, assim, de ouvir. Fiquei muito querendo ler a biografia dela. E agora você falou da orelha, eu achei massa. Combina demais com você esse nome. Eu não consigo imaginar você com seu nome mais. Como que você falou que é? Andréia o quê? Fátima dos Santos. Então, não é a mesma pessoa. Engraçado. E você sabe que eu tenho um olho de cada cor. Não, acho que não dá para ver daqui, não vai dar para ver. Não vai dar para ver, mas ele é um olho de cada cor. Gente, às vezes o Elizabeth Taylor, bem né? mais claro assim do que o outro. Mas os dois olhos são castanhos, tons de castanhos. Isso, um mais claro e o outro mais escuro, e dependendo do dia ele fica bem diferente. Mas aí eu gosto disso de, sei lá, tem uma Andréa Fátima, por exemplo, agora eu estou acostumada a publicar os textos, os romances, os infantos juvenis, os contos e texto aqui e acolá, né? E daí me meti no mestrado e aí no mestrado não tem Andréa del Fuego, é Andréa Fátima dos Santos. Aí você tem duas personagens. E aí, então, cada uma escolhe seu olho. Cada uma para o seu ambiente, né? Mas olha, também ao mesmo uma tempo de direita, é muito... outra de esquerda, será? Isso. Não. Também é muito revolucionário. Também é muito revolucionário uma Andréa del Fuego na academia, né? Seria, né? Mas se deixassem, né? Acho que não deixam. Mas não escrito não, mas a presença está lá, né? A presença está lá, mas assim, o nome de matrícula que vai para a capa do negócio, né? Não é, né? Não mas você pode escrever lá embaixo em letra tamanho 5, assim, Andréa del Fuego, não? Mas você sabe que eu tenho vontade de publicar a dissertação, até porque ela está muito mais ensaística e até literária do que propriamente uma coisa mais acadêmica, assim, né? Você escreveu sobre o quê, André? Eu escrevi sobre lavoura arcaica e em contato com a filosofia do Maurice Merleau-Ponty, sou formada em filosofia, o mestrado foi em filosofia, que é um filósofo francês contemporâneo do Sartre e tal, foram amigos e inimigos não, né? E
se opuseram em algum momento, assim, sobre, enfim, opinião política e tal, mas é um cara que coloca o corpo de volta para a filosofia, né? Se Descartes tira o corpo, coloca ele como uma extensão do mundo, né? Ele é uma extensão, a extensão do espaço entre a cadeira e mim, meu corpo, tá uma extensão. Ele coloca esse corpo de volta, esse Maurice Merleau-Ponty, como o corpo que reflexiona antes, ele é pré-logos, ele é pré-síntese, né? E, aliás, ele faz uma síntese antes do pensamento. E é um autor que escreve poeticamente. Então, eu me apaixonei por este autor, assim, como alguém que está lendo literatura. Não sei como eu sobrevivi na graduação e no mestrado na filosofia, porque tudo está muito distorcido, assim. Eu já entrei, eu fui fazer mais velha, tudo isso, então já era muito de absorver tudo aquilo como personagem ou como criar muito em cima da própria leitura, entende? Uhum. Ou seja, de não ter uma leitura confiável. Mas também mais velha, você vai mais... é exatamente o que você falou, né? Com outra cabeça, com outra maturidade, né? É diferente de você estar na faculdade de filosofia com 18 anos, né? Eu não teria aproveitado nem um décimo do que eu sorvi. Eu tive, assim, grandes momentos da minha vida em sala de aula, sorvendo aquilo. Sabe? Parecia uma sinfonia, assim. Pensando que liberdade, como é ampla a possibilidade de pensar, como ela é imensa, elástica, maravilhoso, assim, maravilhada, assim, salivava, sabe? Coisa. E aí, mas é uma coisa, então, como na Lavoura Arcaica, o romance já começa com a presença do corpo do André, ele começa se masturbando, termina com o cadáver da irmã, ainda quente, né? Porque o corpo ceifado ali naquele momento. Então, eu achei que tinha muita relação em fazer uma aproximação com a filosofia do Maurice Merleau-Ponty. Foi uma delícia de escrever e de fazer. Mas aí eu penso se por acaso publicar, coloco o pseudônimo André Del Fuego, porque afinal de contas ali tem mais a escritora do que a pesquisadora. A pesquisadora foi um cosplay que eu fiz. Foi um cosplay. Eu vou te perguntar de novo, o seu nome verdadeiro é qual? Andréa Fátima dos Santos. Andréa Fátima dos Santos. O cosplay foi esse. O cosplay. Mas é bom, assim, sabe? Não é engraçado, assim, agora, né? Então, no meu RG, é muito bom. Você se livra disso. É legal. Eu acho legal. Você tem um centro que responde por aquilo, mas não é aquilo, sabe? Eu adorei essa ideia. Tipo, aquelas que já começam a pensar. Já começar um novo nome. Arrumar um pseudônimo aqui para mim agora. O Nelson de Oliveira tem um pseudônimo para cada área de escrita. Tem o ensaísta, tem o poeta, tem o Valério de Oliveira, tem o ilustrador. Maravilhoso. É de uma liberdade. Pois é, legal, eu achei ótimo. Eu vou ficar pensando vários aqui para mim já. Não, mas sabe que bom, a Helena Ferrante é um pseudônimo que vai até extrapola um pouco mais, né? Mas o próprio Domenico Starnone, que também é um italiano, escritor que está envolvido ali, muito bom, né? Muito bom. E ele também, o nome dele não é Domenico Starnone. Eu descobri recentemente e fiquei embasbacada. Eu não sabia. Sim, e o Starnone, segundo, né, o próprio, acho que foi o Maurício Santana Dias, que acho que é o tradutor dele, o Starnone também tem esse significado de estar sem, né, estar nada, e eu achei isso incrível, então também com uma simbologia, não basta só eu acho o nome legal, tem que ter uma simbologia, que nem a da Andréia, né? Tem todo um pensamento por trás disso. Bom, Andréia, com menos de 40 anos, ou seja, super jovem, você conquistou um dos prêmios mais conceituados da língua portuguesa, que é o Prêmio José Saramago, com seu primeiro romance, que é Os Malaquias.
Eu queria perguntar para você como que foi a repercussão desse prêmio para a tua carreira e de que forma que isso impactou teu trabalho posterior. Porque, de certa forma, abre muitas portas, mas também vem, como consequência inevitável, uma série de responsabilidades também, né? Eu imagino. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso para a tua história. Legal. Foi um susto o prêmio, eu sempre fiquei abaixo do radar, ainda continuo, inclusive, mas ali mais ainda, né, abaixo do radar e tal, e o prêmio, eu me lembro que na época havia nomes que circulavam já, porque tem uma faixa de idade que eu acho que é até os 35 anos, da data da publicação do livro, que pode concorrer, né, então são autores jovens, e é assim, é uma aposta, né, não é aquele prêmio que é pela obra, é um prêmio que aposta por uma obra por vir, uma obra, né, é uma aposta. Então, já vem aí uma expectativa, né? Uma Mas, pressão. Enfim, uma pequeníssima pressão. E aí, sinceramente, tanto que quando foi a editora que publicou, era uma editora pequena do Rio de Janeiro e tal, a Língua Geral, quando me avisaram, também rolou uma dúvida assim, se era, ou se não é finalista, não deve ser vencedora, deve ser finalista. E eu grávida, e estava, e havia resolvido não voar mais de avião, nunca mais. Já era tinha sido uma decisão, porque eu tinha muito medo, assim, passava mal, né, em avião, então, assim, não acabou. Foi uma decisão maravilhosa, porque, assim, me dá medo, eu não preciso disso, dá para viver sem... Vou explorar tudo o que é possível, sem precisar desta máquina, que eu não conheço, essa coisa horrorosa. E aí, fui para a feira de Porto Alegre, de ônibus, saindo de São Paulo. Nível 2, festivais que me convidaram, táxi na porta, me deu um troço, falei, não vou mais, e daí ele dava desculpa, falei, não, chega de palhaçada, então não anda mais, beleza. Então, imagina, aí chega o prêmio para ir para Portugal, né? E eu não sabia se era para vencedora ou... Eu estava aqui nessa dúvida. Então, eu brincava assim, eu falava, a gente vai chegar lá, e daí assim, tá? Eu falei, bom, mas vale a pena, né? Eu não conhecia Portugal, e, nossa, incrível. Mas, claro, não vou, porque estou grávida e não vou ter uma síndrome do pânico grávida, não fazer isso com meu filho, né? E aí, numa consulta com a obstetra, eu falei disso, ela falou, claro que não, imagine, tá certa, tá certa. Daí, lá pelas tantas, ela falou assim, eu fiquei curiosa, o que seria, o que foi o convite? Aí eu contei, ela falou, não, você vai. Você vai, você nunca... Aí, ela falou, você nunca tomou nada, remédio, nem nada, então é o seguinte, você vai tomar um Dramin, vou te dar um Dramin. O Dramin vai ser o suficiente para te apagar. Você vai tomar, vai sentar, vai tomar um Dramin e vai ficar tranquila e vai, assim, não tem a menor possibilidade de você não viver isso, sabe? E aí eu fiquei bem nervosa. E é claro que entrando no avião eu já comecei a ter um piripaque, né? E aí, mas quando eu pensei assim, na hora que começou a taxiar o avião, né? Eu segurei assim no braço do meu marido assim, mas segurei muito assim, porque eu queria dizer para ele, fala para parar que eu vou descer, e eu não conseguia falar. Aí ele pegou, abriu minha boca e colocou o Dramin. No que ele colocou o Dramin, assim, eu me lembro daquilo. Gente, o Dramin faz efeito tão rápido assim, mas aí fez. Faz. Eu me lembro da sensação do avião, de eu perder o meu peso, que é a coisa da gravidade, você perde o seu peso quando ele empina. E a sensação de meu peso ter cedido, assim, sabe? E minha cabeça ceder também, sabe? Não vou esquecer essa sensação, foi muito boa essa sensação. E aí eu dormi e acordei no meio de uma turbulência curada do medo de avião. Nunca mais. Depois disso eu fui para a China, eu fui para a África, eu fui para o mundo inteiro depois, porque ele foi traduzido. Ah, que maravilha, Andréia! Você sabe que inclusive, eu tenho essa como uma referência disso, assim, eu falei, se eu não tenho mais medo para voar, vou perder outros também. É isso aí.
esse raio, né? Que é a história do raio que caiu lá na casa dos seus bisavós. Esse raio veio para transformar muita coisa na sua vida também, né? A gente não imagina o que um raio é capaz de fazer, né? Mas esse prêmio foi um raio, sabe? É, E total, e um raio que caiu naquela casa outra vez, né? uhum, com Porque não é certeza. para um outro livro, é para este livro. E Isso. aí, eu queria só pontuar isso, que eu estou aqui na coisa cotidiana, tal, né? Uma conversa entre amigas, que é o prêmio é para o livro. Demorei para entender isso, assim, não demorei tanto para entender isso, na verdade, não. Isso para mim ficou claro, assim, logo que eu comecei a escrever o próximo livro e tal, ele é para o livro, não é para o autor, né? Ele diz respeito àquele livro, embora o prêmio seja essa aposta, como é também o prêmio Sesc de literatura, esse prêmio brasileiro incrível, né? Que aposta em novas vozes e inéditos, né? Ele é também, e costuma ser um celeiro, né? O prêmio Sesc já revelou, enfim, autores incríveis como Shelis Maniotto, enfim, vários. É, mas aqui voltando, para não dispersar tanto, eu tenho essa sensação do que o prêmio é sempre para o livro, para aquele, sabe? A história dele se refere a ele. E aí ele fez, a partir daí, então, ele deu uma circulada, né? Então, um livro que foi traduzido em 9 países. Ano passado, em plena pandemia, saiu no Kuwait, em árabe, né? E daí ele é Olha, distribuído em outros lugares, ele vai para o Egito. Maravilhoso. E aí, uma das sensações mais incríveis dessa parte que é levar o livro para o mundo e o livro, porque tem escrever que é uma coisa, né? E tem depois que você entrega é outra história, né? Desta segunda história, desse segundo momento, foi a coisa mais incrível mesmo, o contato com tradutores, ver o livro vertido em outras línguas, ler resenha, percebendo outras coisas, lendo outra coisa do livro, é... ver esse fogo se espalhando, né? E aí, mas aí tem uma coisa que é a gente fala tanto do autor assim como ele dono do texto, sabe? Mas eu não sinto isso. Então, por exemplo, agora que está muito fresco, né? Eu acabei de escrever a pediatra, já entreguei, já foi, não há mais o que fazer, né? Já foi. Eu já me esqueci um pouco dele, já estou me desligando, sabe, daquilo. Eu não sou mais a autora daquilo. Sou Eu dona acho mais. Eu acho que na hora que vai para o mundo, ele se torna do mundo também, né? Dos leitores também, porque depois que as pessoas começam a ler, aí cada um tem a sua interpretação própria, né? E eu percebo assim que não tem muito certo ou errado, né? Cada leitura vai tocando a gente vai interpretando aquilo de uma maneira diferente, então a gente se apropria um pouco do texto como leitor também. E aí vira uma coisa mais do mundo do que só do escritor, né? Não sei se é isso que você Eu, está querendo dizer, eu sinto isso não, um pouco. é porque a escrita, ela é uma experiência tão intensa e de vivência, né? Tão forte, que dá a impressão de que você vai ficar naquela esfera eternamente, né? É um presente eterno, a escrita, porque ela exige uma concentração que não é qualquer concentração, e que não dura um dia, Uhum. né? Então, é forte, assim, ela é eterna enquanto dura ali, sabe? Os Malaquias, eu não tenho, nossa, eu não tenho, eu sou incapaz de escrever qualquer coisa parecida com. Aí tem outra coisa também, os meus livros são muito diferentes um do outro. Eu poderia ter um Uhum. pseudônimo para cada livro. Poderia. Podia criar um pseudônimo para cada livro. Cada livro é tudo outra vez, assim. Tudo começa do zero. E eu enxergo, e depois, há 10 anos que eu dou oficina de escrita criativa, de escrita literária, que é uma grande paixão mesmo. Eu tenho tanto prazer quanto quase na escrita, assim, de mediar os processos e tal, mas enfim. E
descobrindo também que não é uma coisa própria, assim, né? Que é da própria escrita mesmo, esse envolvimento com a escrita, assim, que cada texto, ele mesmo que você tenha uma mesma dicção em todos os textos, ele começa sempre do zero. Porque não adianta você ficou um ano pensando numa trama, isso não é um livro. O livro ainda o que sustenta o livro é a voz literária. Você pode fazer escaleta, você pode usar a experiência anterior, que é uma experiência anterior, pelo fato de ter ficado, de se envolver. A experiência que eu acho que fica é saber se envolver com o projeto de escrita, sabe? Uhum. Mas abriu a página, como que você faz com que o texto fale? Falar, sabe? Ser expressivo, né? Andréia, mas você comentou a respeito disso, né? De cada livro seu tem um perfil muito diferente. Como que, assim, as pessoas que gostam de te ler, ou mesmo o mercado, né, mercado editorial, encara essa versatilidade, né? De publicar coisas diferentes? Porque às vezes existe, não é, uma ideia de que uma voz, o estilo, né? O estilo do autor, a marca do isso. autor. Como que você vê essa questão? Eu acho que eu não vou ganhar eu vou ganhar por pontos essa briga, né? Que é pela quantidade, aí a marca é essa, é ser em cada um dizer uma coisa de um jeito diferente. Acho André, que talvez essa, né? Mas ainda porque eu fui e não cheguei onde eu queria. Eu vejo cada livro agora, e ficou mais claro, fazendo as oficinas, que é um campo de pesquisa. Eu vejo como um campo de pesquisa de linguagem mesmo. Então, tem muita coisa que é propositada. Então, se o realismo mágico estava lá nos Malaquias e entrou nas miniaturas de um jeito estrutural e não sem a prosa poética, um realismo mágico sem a prosa poética é que fosse mesclado com o realismo. Foi um outro exercício. A pediatra, eu tirei tudo isso. Não tem prosa poética, não tem realismo mágico. É em primeira pessoa, o resto do texto, abre a porta, fecha a porta. É outro exercício. Outro exercício. E puxa, eu não consigo... Não vou... se eu tentar, agora eu vou fazer um exercício de escrever um realismo mágico. Não sei se isso será possível, à lá os Malaquias. Agora eu vou fazer uma coisa mesclada, com uma ideia insólita, mas com uma linguagem natural, realista, à lá as miniaturas. Não sei se vai dar certo, não tem nada garantido, sabe? Uhum. Em relação à expressão do texto, né? Eu ia ficar pensando alto aqui, mas eu quero voltar a que a Sandra perguntou, assim, o que os leitores vão achar em mercado editorial, né? Eu acho que deve pensar isso também, assim, o que será que vai vir agora, né? Não sabemos de nada. Foi isso que eu pensei. Não está garantido, isso aqui não está garantido, a gente não sabe. Eu li, o primeiro livro seu que eu li foi As Miniaturas. Eu não era, já faz muitos anos, deve ter, sei, quase uns 10 anos que eu li esse livro. Tem 10 anos que você já lançou? Porque na minha memória está bem 8 longe. anos. 8, então anos, foi... Estou publicando agora, depois de 8 anos. Então, tem 8 anos que eu li, porque faz muito tempo e eu nunca tinha lido nada de realismo fantástico, de literatura fantástica, e eu comecei a ler o seu livro e não sabia que tinha isso na sua escrita. Alguém me falou, ou eu vi esse livro sendo lançado, eu acho que eu não conhecia nem a Ivana ainda, para ela me falar de você, nada disso. Eu sei que seu livro chegou até mim. Olha e eu comecei só. a ler e falei, nossa, nem essa escritora escreve realismo fantástico. Eu tinha um preconceito assim, era preconceito mesmo, porque eu nunca tinha lido nenhum. Eu nunca tinha lido nenhum, mas como eu gosto muito da vida real, assim, de não ficção, né, ou autoficção um pouco, eu comecei a ler assim, mas depois eu fui me envolvendo com aquele prédio, com aquele edifício, com aquele serviço burocrático dos sonhos e tudo. Eu fui me envolvendo com aquela história. E aí, quando eu já conhecia a Ivana, ela falou dos Malaquias.
E aí, apesar dele ser um realismo fantástico, ele também é bem diferente das miniaturas, assim, ele é um... Completamente, porque aí vem uma prosa poética, vem Isso, outra ele coisa. vai te envolvendo, aí de repente joga uma coisa assim, uma coisa fantástica no seu colo, assim, eu achei isso muito legal. E quando eu vi, você postou ontem, né, eu acho, ou hoje, sobre a pediatra, eu olhei para aquela capa, me deu uma sensação assim de terror. Eu nem sei sobre o que é, mas eu já pensei, nossa, essa pediatra não está com cara de ser boazinha. Não sei por que eu senti isso, não tem Mas nada assim. a ideia era colocar uma pessoa, o que a gente não espera de uma pediatra. Então, e aí na hora que veio a pediatra, me ficou parecendo uma coisa assim, bem uma coisa de terror. Eu falei, que ela está aprontando dessa vez? Assim, vai ser uma coisa diferente. Não Eu, tem como sua realismo leitora, mágico. fico com essa expectativa a respeito de você. É sempre uma coisa diferente, assim, e legal, porque eu me encantei pela sua escrita. Eu comecei com preconceito não com você, né, mas com o realismo fantástico e eu fiquei encantada. Ai, que legal isso, Marina. Mas você sabe que eu não sou, assim, a leitora do realismo. Eu não escrevi realismo mágico porque eu sou louca pelo realismo mágico. Eu adoro a leitura realista. Era, assim, e acho dificílima. Eu ainda estou buscando isso, assim, o livro que eu estou escrevendo há anos, assim, há uns 6 anos já, e que estou procurando direito ali o caminho dele e tal, é um livro que começou com uma prosa poética, depois, assim, muitas metáforas, que eu fui limpando, 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 e que a minha ideia é chegar nesse lugar também, realista, assim, num realismo, assim, com, sabe, os objetos desse mundo, com os objetos desse mundo. Eu acho, a minha impressão quando você fala é que parece que é uma coisa natural, que você está ali, estou escrevendo um livro, aí de repente ele surge, a ideia surge assim desse realismo, sabe? Que você fala que não é assim meio que premeditado, né? Mas que está em você, então aquilo vai chegando no seu texto, né? Mas tem isso, sim, sabe? Porque por mais que olhando agora, depois com 8 livros publicados, com essas experiências da escrita, você olha e consegue enxergar algumas coisas que se mantêm, né? Uhum. Mas aí dá a impressão de que quando você fala disso, de que você lá no momento da escrita estava com consciência disso, mas não tinha nenhuma, né? Nenhuma e acho que o acaso ele acontece mesmo. O prazer da escrita acho que vem justamente da interrupção desse acaso que acontece na Uhum. escrita. Você faz toda uma programação e a linguagem abre portas. É Ou maravilhoso. a criatividade é sem limites, né? Andréia, e você tem um grupo de amigos escritores, né? Que você tá, a gente vai te acompanhando sempre na internet com eles e eles com você, né? Com a Ivana, né? As fotos da Ivana. Com o Marcelino. E, e eu queria saber se essa conexão. A Ivana já contou para a gente também que vocês tinham um grupinho de escrita que vocês se encontravam para falar uma dos textos das outras, né, que estavam em Isso. andamento. Eu achei o máximo. Eu falei, não, que privilégio esse grupinho. Eu chamo Começando do Zero, inclusive ele está ativo agora, mas eu não entrei. Está lá elas estão fazendo essa troca, a Ivana Índigo e a Maria José Silveira, porque eu não estou com nenhum original. Agora finalizei tantas coisas assim, então não entrei, mas na próxima rodada estou lá de novo. Mas é incrível, porque era aproveitar essa intimidade, essa confiança do grupo, sabe, para a troca dos textos. E é o que acontece nas oficinas, né? Você vai É isso que eu trabalhando queria. essa confiança e nossa, não tem preço. É isso que eu queria te perguntar, se essa convivência, assim, como que ela amplia, né, se essa convivência amplia suas possibilidades mesmo de escrita, se você tem essa troca, assim, se essa troca te alimenta mesmo na sua criatividade, né, como que reflete na sua escrita esse convívio com os outros escritores?
em pandemia, a gente fez uma troca, a gente não teve, assim, essa troca exatamente, sabe? Uhum. Teve, porque ela era muito presencial. E é uma troca, assim, muito espontânea, assim. Então, assim, vamos hoje falar sobre literatura. Nunca, assim, a gente tem uma afinidade que eu acho que vem por essa escolha, né? E a vontade de ficar sempre juntos, assim, juntas, uma vontade mesmo. E nossos encontros, a conversa é sempre sobre literatura. Uhum. Raramente entra alguma coisa, se entra alguma coisa, aquilo, nossa, isso dava alguma. Aquilo já é revertido. Dá um livro. Aquilo já é revertido para uma possibilidade de cena, de trabalho. Quantas vezes está contando uma coisa, nossa, você podia escrever e tal. Assim, já tem essa visão, né, do mundo como um livro a ser escrito, né? Uhum. E a cumplicidade é imensa. Cumplicidade é imensa em todos os processos, quando atravanca. A cumplicidade é quando dá certo e quando não dá certo. Uhum. E é muito solitário, né? Então isso dá um belo de um suporte, assim. Também ter outros amigos escritores para fazer essa troca e essa leitura é diferente da leitura do seu marido, né? Do nosso marido, ou às vezes eu escrevo e mostro para as minhas irmãs. A leitura é diferente, né? Porque o meu marido, até que de vez em quando ele fala, dá um feedback assim mais construtivo, mas as minhas irmãs leem e falam, nossa, ótimo. Adorei, sabe? Não tem aquela coisa assim, gostei, mas eu podia trocar essa palavra aqui, essa aqui não me soou bem, né? Essa coisa que mais enriquecedora da escrita, né? E é muito bom, né, a gente dar o nosso texto para alguém ler e a pessoa falar, ótimo, adorei, você escreve bem demais. Porque uma parte da gente está querendo ouvir isso mesmo, né? Mas essa outra leitura esse outro amigo escritor que traz essa leitura mais atenta, assim, é muito enriquecedor, né? Muito, eu acho que gera um companheirismo, assim, né? Tamo junto. Nossa, é parceiro de crime, né? É. É cumplicidade mesmo. E é uma coisa que você vai conquistando, né? Não é um negócio assim que vira uma receita. Para ser escritor, você vai escrever seu livro, vai formar uma comunidade de escritores e encontrar editores. Isso é uma coisa, não é artificial, né? Tem as afinidades também, muita coisa, muita coisa para dar certo também, né? Nesse encontro, que eu quero dizer que é o seguinte, que mesmo, mas ainda que haja diferenças, é onde eu quero chegar, ainda haja que possa haver diferenças do pensamento, do gosto literário. Então, por exemplo, sua amiga genial pode não gostar do gênero que você escreve, mas ela exatamente. pode observar a qualidade daquilo dentro daquilo que você escreve, Sim. né? E você vai conquistando, né, com essa confiança, porque também você também aprende a fazer exatamente o mesmo, né, com seus colegas na leitura, né? Não é o seu texto, né? Não é, talvez não seja um texto que você não seja, talvez você não seja leitora da sua amiga, mas você é capaz de enxergar o que está escondendo um brilho ali, né? Com certeza. Sim. Mas você sabe que uma vez um aluno meu me disse que fez uma oficina e que para logo de cara assim a professora entregou um manual para comentar os colegas. Ele gostou? Maravilhoso, maravilhoso. Ele achou curiosíssimo, né? Ele me deu o manual que eu tenho guardado, uma delícia. Mas essa ideia, assim, é meio que para organizar uma etiqueta, isso, né, também. Uma certa etiqueta para quem recebe. Para quem recebe, saber filtrar o que aquilo é texto
E para não ofender o colega, né? E para quem está dando o seu. E também para quem está dando a sua opinião, entender o que ele está ouvindo ali, sabe? Uhum. Tem uma trama, tem um andamento, um tom. Mas, enfim, você imagina para chegar a isso que já não teve, né? As primeiras oficinas que eu fiz de escrita, eu percebi muito esse sentimento de que as pessoas levam muito para o pessoal, né? Quando faz uma crítica ao texto, é como se estivesse falando mal da pessoa, do escritor, e não do texto, né? Então, tem dois lados, né? Tem o lado da gente saber falar, fazer críticas que sejam realmente construtivas, que agreguem, que ajudem a melhorar o texto, porque o objetivo é esse, não é detonar o texto do colega, né? E também do próprio colega se desprender do texto e pensar, ele está falando do meu texto, não é de mim, né? Não é pessoal. Então, esse encontro, ele é algo que você vai trabalhando, né, ao longo da sua vida como leitor e escritor. Você vai aprendendo a ser um leitor melhor e o escritor aprendendo a ser um escritor que consegue se desprender um pouco do texto, né, e falar dele, do texto e não de si, né. É muito ambíguo, né? Porque o texto, ele tem, no trabalho, há um investimento. Você tem um investimento ali, sabe? Então, é todo um trabalho para esse desprendimento mesmo, mas aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu aprendi, inclusive, muito com a maternidade, assim, e também com a casca grossa, né? De tomar aqui, outra acolá, de não ter uma opinião unânime sobre um livro ou outro, entende? Tudo isso também te deixa, enfim... Fortalecida, entendendo, né, o que está acontecendo, né? Mas que maternidade é um negócio... O seu filho é você, tem um momento que o seu filho é você, não tem a menor dúvida disso, ele é você. Só que não é você. E aí você começa, pessoas que você não teria nenhum relacionamento, você tem, porque aquela pessoa gosta do seu filho. Aquela pessoa tem a dizer a beneficiar o seu filho. Então, tem uma coisa de um aprendizado aí sim, que é um editor, por exemplo, o editor não está nem aí para você. Ele tem toda uma etiqueta ali, porque sabe que tem escritores mais sensíveis, aquilo outro, mas ele está interessado no seu livro. Ele está errado? Não, ele está como você vendo a obra. Ele é seu melhor amigo nesse ponto, sabe? Porque não é você que está em jogo. É um livro, sabe? É essa terceira coisa, essa coisa que você também não sabe muito bem o que é que você fez, que você escreveu, que o editor está tentando descobrir também, e o bom editor é esse que faz com que ele melhore, fique mais expressivo. Claro que pode ter o editor que possa não fazer esse mesmo trabalho, né? Mas, de qualquer maneira, é esse que vai torcer pelo livro. E acho que é esse desprendimento que você acaba fazendo também, né? O que é bom para o livro pode não ser para você, por exemplo. O que é bom para o livro, ouvir numa leitura crítica que ele isso e aquilo, é péssimo para você, que já está cansada já desse processo. Mas para o livro é muito bom. Isso tem tudo a ver com a maternidade. Tudo. Vai lá, minha filha, lavar a roupa dessa criança, fazer o que tem que fazer. Ô, Andréia, o seu último romance, né, que é A Pediatra, que está até já em pré-venda pela Companhia das Letras, conta a história de uma mulher, né, que vai contra o senso comum da sociedade, ou seja, ela é uma pediatra que não gosta de criança, né? E, de certa forma, o próprio fazer literário, né, das escritoras luta contra um senso comum de que as mulheres fazem literatura para outras mulheres, né? Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco de como que surgiu essa ideia
A Pediatra, e de que forma que você vê a literatura subvertendo essas ideias pré-estabelecidas, sabe, que colocam na gente? Ah, é muito interessante. A pediatra, ela poderia ter outra profissão, podia ser a bombeira, podia ser a recepcionista, podia ser a mecânica, podia ser a piloto de avião, a enfermeira, mas aí, pediatra. Porque a pediatra, também eu gosto dessa ideia, a pediatra na vida da família, é um médico que vira um pouco o cara, o centro da família num certo momento. Porque o que essa pediatra disser sobre o seu filho, está falando sobre a sua vida imediata. Está influenciando na tua vida ali, por completo ali. Não é assim? Tem um certo momento que a sua decisão vai ser a partir da opinião sobre a saúde e desenvolvimento do seu filho, não é? Assim, e claro que depois isso vai relaxando, que você vê que o filho se desenvolve, inclusive se você não estiver do lado, né? É maravilhoso. Sabe? Ele tem vida própria, né? Vida própria, ele vinga. Ele vinga apesar dos pais. É isso mesmo. Então, mas naquele começo, e primeiro filho, no caso eu tenho um filho único, né? Então eu tive uma experiência, né? Não tive essa segunda experiência, que é quando nem pediatra você vai mais. Então, não, eu ouvi dizer que essa que no pediatra você não vai mais é no terceiro filho. Parece que tem isso, né? Parece que no terceiro filho você já está dando a chupeta que caiu no chão, você já está enfiando a boca na boca da criança mesmo. Como é que não começa já assim, né? Por que no primeiro já é essa coisa? Mas olha, e aí, mas eu pensei, numa pediatra, então, ela não gosta. Eu pensei, é ótimo, tudo veio de uma forma muito em relação à escrita, eu pensei, parece tudo muito organizado antes da escrita, e não esquece isso, não foi assim. Mas então ela é assim, ela não gosta de criança e ela detesta a doença. Ela é filha de um cara que atende crianças também, que é um médico também que cuida de criança. Ele já tem um andar, um edifício onde uma das salas é o seu consultório. Ela já antes de qualquer escolha da vida, já teria uma sala para atender, ele já é um cara que atende criança numa especialidade da pediatria, e ela vai, certo? Ela vai seguindo ali para aquele caminho, assim como de osmose e tal, né? É uma figura, enfim, da Zona Oeste de São Paulo, uma classe média alta, e ela não gosta, o fato dela não gostar de doença, então é uma médica que procura, assim, que quando é procurada, ela vai ao limite dos sintomas da criança. Então, ela só atende crianças com doenças autolimitadas, é aquela que a própria natureza dá conta. E ela já tem a receita médica já com aqueles remedinhos clássicos, sabe? Que ela só carimba, Passou daquela linha, ela já não atende mais o celular e ela manda para o especialista. Ela detesta, ela até diz assim, há médicos que gostam de doença e eu não, assim, né? Mas aí, o fato dela não gostar de doença é também não gostar da vida. Tem um momento que o pai dela adoece, a forma como ela lida com isso também é quase como... É também com esse despreparo, sabe? Completamente despreparada. E ela está protegida por trás desse biombo social, né? Filha de médicos, médica, numa sociedade brasileira, né? Eu escrevi em 2019, foi pré-pandemia, assim. Mas eu acho que algumas coisas ali que a gente relativizou em relação à classe médica, numa divisão, por exemplo, de um tratamento contra a Covid. Acho que muitos, de repente, perceberam que há unanimidade num consultório, né? Que há visões diferentes para uma mesma doença e que há manejos distintos que vão chegar a resultados distintos para uma decisão médica. E aí, ela pensa, bom, e ela é uma figura da ciência, assim, ela acredita na ciência, por isso a ciência é maravilhosa para ela, porque a ciência funciona.
Então, aqueles remédios que ela dá para tirar um sintoma de uma criança é maravilhoso, porque ela deu aquilo, ela resolveu. Está resolvido. E ela começa casada, se envolve tem um amante, esse amante também é casado, cuja mulher está grávida. E ela acaba participando, eles têm lá um envolvimento tão bizarro, insano, que ele acha uma excelente ideia que ela seja neonatologista do parto da mulher. Então, ela participa do parto. Sabia que tinha um terror aí, tá vendo? Acho que eu estou contando demais, não sei. Porque é o seguinte, não tem muita trama, assim, tem uma viradinha, um negócio, assim, dá para matar em uma frase o que é, entende? É muito simples, assim, é um livro curto, em primeira pessoa, é ela que diz o tempo inteiro, ela vai perseguir Jaime, um pediatra do parto humanizado, do atendimento humanizado, que trabalha com doulas, né, que assistem as mulheres no seu parto. Eu, na minha vida pessoal, fui esta mãe que fez aula de yoga e que teve uma doula maravilhosa e que teve uma obstetra maravilhosa, um neonatologista deuso, todos dessa turma, dessa ideia de um atendimento humanizado, né? Então, e eu acabei escrevendo do ponto de vista de uma mulher que os persegue. E foi uma experiência interessante, porque eu estava comentando até com a Sandra antes da gravação, que é uma de desidentificação. Isso é uma outra experiência que eu adorei nesse livro, que é escrever intensamente desidentificada, sabe? Com um sinal trocado, inclusive porque uma tensão na minha escrita era assim, a doula não tem como responder, e nem o Jaime não tem como responder, ele não tem como se defender aqui. E eles não se defendem, porque não há possibilidade, só ela fala. E ela persegue a doula, porque a doula é companheira do Jaime, e como ele é covarde, em vez de ela enfrentar o Jaime, o seu colega, não, ela vai perseguir a doula. Até que, aí eu acho que eu sei, estou falando um pouco demais, até que um negocinho acontece. O jogo vira. Não sei qual é a palavra, não sei nem qual é a palavra, mas uma hora o Jaime e a doula não são mais... Não, isso está lá na sinopse, para. O Jaime e a doula não são mais o seu objeto de perversão, psicose, sei lá o que é isso, e passa a ser o filho do amante. Nessa altura ela já está separada, mas o cara continua casado. E ela tem a Daisy, a sua empregada, que está grávida. Então, ela é cercada pela maternidade, sabe? De todos os lados. De todos os lados. De todos os lados. André... Um dos livros que eu mais gostei de escrever na vida foi, assim, eu lembro, assim, de uma entrevista para um canal Bom de Ler, tão legal aquele canal de literatura, né? E eu estava escrevendo ainda pediatra, e eu comentei assim, nossa, eu estou sentindo uma libido literária. Ai, que massa! O outro livro estava tão emperrado, está, que de repente isso, assim, né? Você está no meio de um processo que vai, não vai, quer saber? Vou escrever outro. Massa. Abre uma página e deixa... Mas aí tem uma outra coisa. Aí, tô falando demais? Não. Fala, o que a gente está aqui é para te ouvir. Fala que eu te escuto. Eu pensei muito em Lolita. Essa foi uma referência. Ai, amo. Porque o professor, ele é um canalha, ele é um criminoso, né? Por favor, né? Que estuprou a menina com quadril no final, aquela descrição final. Depois do ato, que a menina sai com dor no quadril, porque o quadril é estreito, que você se dá conta de que ele está com uma criança. Uhum. Só que até ali, o Nabokov fez com que você acompanhasse o desejo insano dele. Isso. Esse livro é sensacional. Você não consegue parar de ler sobre aquele desejo insano. E essa foi uma referência que eu busquei. Eu sou apaixonada, sou louca por esse livro e também por Fogo Pálido,
que é a mesma premissa, que na verdade é escrito, que é por um crítico literário, pesquisador e professor também, só que em vez de ir atrás da Lolita, ele vai atrás do poeta. Ele persegue um poeta. Maravilhoso. Como que chama esse? Fogo Pálido. Ah, esse eu não conheço. Fogo Pálido. Ele é um pouco mais denso, a Lolita é muito digerível, assim, ele é muito... E o Fogo Pálido, ele assume uma coisa bacharel da academia, sabe, no começo ali, porque tem um prefácio, que você fala, nossa, como escrever o prefácio? Não, o prefácio já é o personagem falando. O Lolita é tão impressionante a maneira como ele escreve nesse começo do desejo, que você, sem perceber, você está ali torcendo por essa história de amor, né? Você fica ali naquele amor, envolvido com aquilo como se fosse uma história de amor. Você fala, ele é apaixonado por ela, assim, você enxerga essa paixão e tudo, né? Até você ir acordando para a coisa, né? Nossa, esse livro dá para conversar horas sobre ele. Muito, ele é muito maravilhoso. Eu pensei muito nesse caminho. Uhum. Nesse caminho de um desejo absolutamente reprovável, mas que tivesse uma voz que te conduzisse, que você não largasse, assim, que o leitor fosse até o fim, vai até o fim aqui. Ô, Andréia, então, já que a gente está falando disso, né, desse processo de criativo, né, e eu queria saber, assim, tem muitos escritores que estão começando, né, como nós, que estão aí, né, eu queria saber se você tem, o que você tem para nos dizer, assim, nos aconselhar em alguns sentidos. Por exemplo, tem muita gente que tem uma presença na rede social, e acho que com uma intenção também de ter mais contato com um público, né? Fidelizar um público ali, né? Interagir também. Como que você vê esse movimento? Se você acha que as redes sociais elas ajudam, né, nesse processo de você mostrar a sua escrita, e também que conselho você daria para esses escritores novos no pedaço, né, as pessoas que estão querendo entrar nesse universo literário, como que a gente chega e fica? Tem algum segredo? Todos nós, né? Como que... sei lá, como você se dá bem aí nessa vida de escritora, né? Você tem 5 dicas. Uma pergunta maravilhosa, eu tô brincando. Né? Que a pergunta é Conta assim, pra como gente. faz para dar certo, Isso. meu? Mas não é isso, é mais assim uma troca de como que você vê, né? Assim, que se você fosse aconselhar você, a escritora mais jovem, né? O que você falaria para ela? Olha, se eu olhasse para uma escritora mais jovem, que eu comecei lá, eu falava assim, cara, é exatamente isso, mantenha a sua cara de pau. Isso. Eu acho isso também. É isso, é garota. Constância. Com essa cara de pau aí. Vai, na teimosia. Meu amor, imagina, eu não comecei escrevendo coisas lindas e recebendo elogios, não, assim. O que é isso? E não foi só na literatura que foi assim, em outras atividades que eu fazia anteriormente também teve vários percalços, assim, meu Deus, sabe? E aí, eu não sei se é falta de autoestima, no fim das contas, daí você não tem amor próprio, daí dane-se, aí você continua, entendeu? Eu não sei se é isso. Tanto faz, né? Nem eu gosto de mim, eu vou ligar se os outros não gostarem. Mas ao mesmo tempo tem uma persistência, sabe? Uhum. Uma bela de uma persistência. Mas eu acho que eu diria o seguinte, olha, é insondável, mas a persistência é o único modo de você saber o que tem lá. O que tem lá. O que tem lá, só persistindo. Mas assim, o que tem lá é um pouco o que tem aqui, né? Que é descobrir, que é o melhor, sabe? Que é descobrir a sua voz literária. Ainda, como no meu caso, que ela se dissolva completamente no livro e comece a descobrir outra no próximo. E escrever pela escrita em si, é uma né? delícia. É uma delícia isso. Essa coisa de
não saber absolutamente nada e tentar entender para onde é que você vai. Uhum. O que você disse, Marina? Me empolguei. Eu disse que, não, escrever pela escrita Pela em escrita. si, né? Pela escrita Porque em si. eu percebo comigo, assim, eu gosto de escrever. Eu escrevendo livro ou não escrevendo, eu publicando ou não publicando, eu escrevendo diário, o importante é escrever. Não, eu não estou interessada nesse meu primeiro desejo, o meu desejo, a minha necessidade é escrever. É uma coisa vital, do mesmo jeito de escovar dente, tomar banho, uma coisa assim, do meu corpo. Meu corpo precisa escrever. E daí a gente vai tendo outros sonhos, né? Mas o primordial é escrever. E eu acho que a persistência e a constância vem disso, dessa necessidade mesmo de escrever diariamente, né? Com frequência. Eu não conseguiria entender a minha vida sem a escrita e sem a leitura, né? A gente vê muitas pessoas que não leem e eu penso assim, mas o que ela faz, sabe? Tem esse pensamento, porque para mim a leitura e a escrita é aquele momento meu, comigo, do dia, que eu tô mais assim, é uma hora de fazer um regroup, assim, comigo mesma, sabe? Vamos organizar aqui, pessoal, aí a gente escreve um pouco, lê um pouco, aí volta para o mundo, sabe? É isso. Mas eu estava comentando também um pouco antes de você chegar, que estava conversando com a Sandra, que eu fiquei 8 anos sem publicar, né? E agora que começou a divulgação da pediatra, que se olha a capa e que vai assim, sabe? Eu achei de uma violência. Se sentiu exposta? Eu estava 8 anos assim, só escrevendo com os meus probleminhas aqui com o texto, sabe? Uma coisa tão... É um ninho tão aconchegante e é onde as coisas acontecem em termos literários. A experiência literária do escritor não é divulgar o livro. Não, isso daí é uma coisa depois, né? A experiência é a sua intimidade com a escrita primeiro. Isso que eu quis dizer mesmo, quando eu falei, é mais a coisa da escrita mesmo, de você. Mas eu acho que, bom, eu não sei, às vezes eu acho que numa ânsia aí, né, talvez ânsia que barra ansiedade, talvez às vezes essa questão da escrita, né, a gente até coloca em segundo plano porque se vê dentro de um sistema, né, dentro de um ambiente em que a gente tem que, sei lá, fazer outras coisas antes, né? Mas eu acho que é um pouco, é sempre se lembrar, né? Poxa, o que é o que move, né? O que é o mais essencial? E às vezes eu acho que às vezes as coisas se confundem aí um pouco. A gente sai do foco. Desde os primeiros livros, assim, que um dava uma desandada ou que estava demorando para terminar, ou porque eu terminei e mandei para uma editora que nunca respondi, em vez de ficar parada, eu começava outro, assim, eu nunca deixei de escrever. E aí, a cada novo, assim, era mais um convite à liberdade, sabe? O que vai... Agora, na pandemia, por exemplo, eu escrevi poesia, eu nunca escrevi poesia. E eu não tenho a menor intenção de publicar poesia, mas abrir aquele arquivo e começar a escrever, e ele está imenso já. Uma delícia, Então, tem outro livro aí, ó. Uma delícia. E aí, se ele é publicável, se ele tem qualidade, essa não é uma questão por hora. Não é uma questão. Quando eu estava escrevendo esse terceiro livro, que ainda está com problemas e tal, ele teve várias idas e vindas e tal, e claro, tinha uma pressão. Eu tenho uma agente literária que nunca me fez uma pressão, mas existe uma espera, né? Que não é falada, mas que está ali, né? Então... Né? Você está aqui para isso, né? Mas... E aí, quando aquilo emperrava, teve um momento em que o texto estava super emperrado, que eu falei, nossa, eu acho que deve ter aquele momento em que você para de escrever, né? Ou que aquilo, sei lá, que você deixa de ser expressiva, ou deixa de ser expressivo. Não sei qual a causa ou a razão. Será que é um cansaço da expressão? Ficava pensando nisso, sabe?
por que eu não estou conseguindo entrar nesse texto de verdade? Por que ele não entra? Por que esse narrador não mergulha aqui? Uma coisa estranha, tentando várias versões. E aí abrir a página em branco e começar um outro, completamente outra ideia, já é uma mulher que fala, porque o outro era sobre um homem. Uma mulher que fala, e daí voltando para a pergunta da Sandra, né, escrever sobre as mulheres, né? E como leitora, né, eu, por exemplo, os últimos livros, eu estou aqui terminando da Micheline Verunsky, por exemplo, que estou gostando bastante. Os 2 últimos de mulheres brasileiras que eu li foi da Giovanna Madaloso, Sweet Tóquio. Muito interessante, maravilhoso também, uma prosa, Muito e que bom. Conversa bastante com a pediatra em várias questões. Olha que legal. E a Thais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes, um livro sobre amor, no fim das contas, mas meio a uma família disfuncional e uma escrita sem... uma escrita com audácia, sabe? Eu adoro texto que você leia assim, você... Ai, ela escreveu isso. Sabe assim, parece que aquilo escapou de um segredo, sabe? Essa sensação de uma leitura que escapou, que o autor deixou escapar um negócio que não era para dizer. Eu tenho paixão por essa... Eu leio procurando essa sensação. Eu leio procurando essa sensação. E eu ando tendo essa sensação. Rachel Kilsky também, com aquela coisa de escrever sobre a fala do outro, ela não diz, né? Mas é a história que ela ouviu. Que procedimento lindo, né? Enfim, a Ariana Arvik, acho que é assim que se diz o sobrenome dela, é argentina, Morra Amor. O que é aquilo? É uma loucura, né? Como ela tem essa audácia? Mariana Henriques, né? Que escreveu As Coisas que Perdemos no Fogo. Meu Deus. E aí são mulheres. E aí são mulheres. E eu não estou procurando, eu não fui procurar porque eram mulheres. Já teve época que era uma coisa da sororidade, que era assim, vou ler as mulheres, já não é um critério colocado de prévio, não é um critério mais. Já é uma espontaneidade. Eu quero saber o que essas mulheres, os próximos, sabe? Já está além, né? Já chegou. Muita coisa por fazer, né? Mas... E, assim, somos... E as leitoras mulheres, eu acho que são mais, né? Estou chutando aqui, não tenho esse dado, não. Acho que são mais mulheres leitoras do que homens leitores. Será? Também acho. Eu tenho essa impressão se também. são mais mulheres na universidade... Não, mas eu acho que você pode ver os eventos literários, né? Eventos com livro, clubes de livro. André, você como professora, né, de escrita literária, não sei, a maioria das pessoas que participam desses encontros são mulheres. Eu acho mulheres isso assim incríveis. Então, eu acho isso muito legal, como eu acho que está vindo uma invasão mesmo, né? Depois de tanto tempo com esse lugar, na verdade, preenchido, né, totalmente pelos homens, eu acho que vem aí uma mulherada assim, muito ativa, muito inventiva, e a impressão que eu tenho também, André, é que quem está lendo mais e quem está escrevendo mais, pelo menos no lugar que eu participo, é mulher. A minha pós também, a minha pós é de escrita de não ficção, e tem, sei lá, um homem para cada 5, 6 mulheres, assim, tem turmas, matérias que eu faço, só tem mulher, tem muito mais mulher, bem poucos homens, acho que eu tive uns 3 ou 4 colegas homens, para umas 20 mulheres, assim, sabe? É bem... Nós vamos dominar o mundo, gente, já está escrito. E, Andréia, quais que são os seus projetos futuros, né? Eu acho que você falou um pouco aí
A pediatra já não conta mais, né? Já passou. Mas tem né, o lançamento da pediatra, né? O lançamento. Vamos. Tem lançamento da pediatra, lançamento, na verdade, assim, ó, tem uma live, né, sobre o livro, é isso, o lançamento. Eu estou bastante... Lançamento pandêmico. Lançamento pandêmico. Estou muito curiosa, como todos os autores ficam, de saber a leitura do livro, porque eu fiquei muito pouco tempo em contato com o livro, né? Eu escrevi ele em 2019 e mandei para minha agente, que depois mandou para a editora, e fui reler recentemente, que foi a versão já aprovada, a primeira versão já é essa que está no livro, para pontuar uma coisa aqui, outra acolá, coisas pontuais, assim, mas que não foi uma segunda versão, foi uma edição bem pontual mesmo, né? Então, estou muito curiosa para saber qual vai ser a leitura, sabe? O que você vai se entender, né, dessa mulher, dessa pediatra, sobre o que ela fala. Estou muito curiosa com isso, muito mesmo, para entender um pouco o que está ali. E eu vou voltar para o texto lá problemático. Eu quero resolver ele agora. E tem o livro de poemas também, né? Deixa ele lá. Você tem que ter esse lugar, né? Esse lugar. Tem um grupo de colegas assim que a gente se encontra quase mensalmente, a gente conversa sobre tudo. E são escritores também, e às vezes as conversas elas são ótimas, mas de verdade, assim, a gente fica investigando essas coisas, falando essas coisas que a gente está aqui pensando o tempo todo. Uma vez um colega disse assim, poxa, a gente podia botar, né, gravar isso, né, gravar essa conversa e colocar como no YouTube. Eu falei, cara, não, deixa aqui, deixa eu morrer. Sabe, estou valorizando muito essa gaveta, uma privacidade, essa sensação de que está aqui, né? Não ter assim, essa hemorragia, como a gente pode dizer isso, assim, uma certa hemorragia de tudo que está pensando, do seu pensamento ser como fotografia do Instagram, sabe? É cansativo, né? O excesso de exposição. Parece que a gente vai ficando sem nada para contar, né? Sem nossos segredos, né? Sem segredo, eu ouso dizer aqui, não tem literatura sem segredo. Tem que ter um negócio que não dá para falar. Tem. Também acho. Tem que ter uma coisinha reservada para o mistério, né? Então, vamos para os nossos quadros? O nosso primeiro quadro é o que me faz mais genial. Sandra, você tem feito alguma coisa assim que está te fazendo mais genial? Olha, é possível. Ultimamente não são tantas as coisas que eu tenho feito que me tem dado essa genialidade, mas tem uma coisa que eu achei muito legal esses dias para quem estuda línguas, idiomas, é um site que chama Lyrics Training. E aí você ouve qualquer música que você escolhe e já vem os gaps e você vai, ao mesmo tempo que você vê o clipe, você vai colocando as palavras. Então, assim, aquela coisa que a gente tinha lá na década de 90, que veio aquele papel sulfite com aquele branquinho que você tinha que ficar anotando, né? Agora é automatizado. Fill in the blanks. Exato, achei sensacional. Então, para mim tem sido uma diversão. Então, tá vendo? Não é nada espetacular, mas para mim isso tem sido divertido ultimamente. E você, Andréia, tem jeito? Tá ficando mais genial? Olha, eu acho que o que está me fazendo um pouco melhor é descansar. Descanse Ótimo. Você também para ser genial. Eu dei uma escapada, um pouquinho assim, consegui fazer férias mesmo, né? Faço isolamento desde então e consegui sair da bolha casa para bolha carro, para bolha casa numa casa afastada e tal. Saí um pouquinho de São Paulo e com a máscara sangrando na cara, de tão enterrada na cara, face shield, fazendo xixi como é que chama isso? No acostamento da estrada para não entrar em lugar nenhum, nesse nível, né? Então, e entrando nessa casa que
enfim, lavando tudo para depois entrar, e aí 2 dias depois só para pensar, nossa, protocolos todos certinhos, aí, enfim, mas aí sair da lógica da própria casa, de um isolamento, de um cárcere, por meses e meses e meses e meses. Ai, eu suspiro aqui, assim, é incalculável. Incalculável. Não tem como isso não deixar o teu pensamento melhor, sabe? É isso mesmo. Tom do pensamento, o tom. Sabe aquela voz, a tua voz, né? Aí aquela tua voz já espontânea, né? Que você tá fazendo, tá saindo do quarto para o banheiro e tem aquela voz, né? Aquela voz já está mais suave. Aquela voz está mais suave, ela está mais quieta, menos tagarela, coisa incrível, sabe? Uma coisa que tá me deixando mais genial, é muito boa essa pergunta, né? É ler Freud. Faz muitos anos já que eu me gosto muito, sabe? E leio também distorcendo do meu modo lá tudo, como se fosse literatura aqui de personagens e faço, sei lá, interpretações próprias de tudo que está ali, né? Mas eu comecei falando dos contos eróticos que saíram de textos do esoterismo, né? E ele é esse cara que quis tirar esse lado desconhecido do pensamento destes caras para trazer à luz da psicanálise. Então, na verdade, eu estou lendo um pouco a mesma coisa. E é incrível, incrível os termos que ele usa. Eu estou lendo ali agora a passagem de Moisés, né, que ele quer provar que Moisés era um egípcio e que esse monoteísmo e tal, na verdade, ele tem uma origem egípcia. Eu falei, mas o que é isso aqui, gente? Isso aqui estava lá, enfim, mas ele vai para um outro lugar, né? Ele pega isso para levar para um outro lugar. Ele usa metáforas maravilhosas, é de uma observação, a audácia dele também, sabe? Eu também vejo a audácia, o que ele está observando ali de um mecanismo que a gente está e não tem exatamente um lugar, enfim. Maravilhoso, maravilhoso. E eu leio assim, ele não me dá assim exatamente uma inteligência para escrever. Pelo contrário, né? Você, escritor, ficar lendo Freud, você pode cair na armadilha de usar aquilo como contorno de personagem, e personagem, em literatura, explode qualquer contorno, né? Ele tende a... Mas é porque ele, ao fazer porque essa leitura, ao fazer a novas conexões, digamos que sejam conexões neurais aqui, essa conexão vai proporcionar amplitude na imaginação também, que não é aquele assunto sobre aquele assunto que você leu. Mas você muscula um certo lugar, né? Alimenta, né, a criatividade. Bom, o que está me fazendo mais genial, eu também tirei umas mínimas férias e fui passar 3 semanas com os meus pais, né? E eu tive uma leve sensação assim, acabou a pandemia, porque meus pais vão no supermercado, saem de casa, meu pai principalmente, né? Aí me deu aquela sensação assim, é só São Paulo que tem pandemia aqui, o pessoal tá na vida. E eu aproveitei para, bom, de tanto ficar sentada nessa pandemia, eu tive um enfraquecimento generalizado, assim, de quadríceps e tudo, e eu tenho uma condição no joelho, que é condromalácia, corri muitos anos, e meu joelho enfraqueceu muito. Então, eu estava andando, o joelho estava instável, ele tremia muito. E aí eu aproveitei que estava lá em Belo Horizonte e falei, vou fazer fisioterapia aqui, umas 10 sessões, né, todo dia. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz para mim, porque eu ia a pé para fisioterapia, então isso já me tirou desse sedentarismo. Chegava lá, eu fazia 1 hora de exercício de fortalecimento, voltava a pé, e nesse caminhar
sem ficar muito nas redes sociais também, assim, dei uma descansada, esse caminhar, né, essa ida e vinda, a minha cabeça fervilhava, assim, de ideias, de coisas, e estava tendo Olimpíadas, então na fisioterapia, cada dia que tinha um esporte, eu chegava lá e falava, gente, agora eu acho que eu vou ser do skate, porque eu estou muito empolgada com skate. A gente criou um grupo de rehab lá na fisioterapia, que tinha mais 3 meninas fazendo comigo, e a gente foi, e elas estavam todas detonadas, assim, a que estava melhor era eu mesmo. Elas tiveram acidentes e tudo, né? Então elas estavam realmente em reabilitação. Mas foi tão emocionante, porque a gente ficou 2 semanas juntas, e acompanhar cada uma melhorando e a gente se apoiando, né? E inspiradas pelos esportes, e o fisioterapeuta também zoava, falava amanhã, tinha 2 de muleta, né? Ele falava amanhã eu vou tirar a muleta delas se elas não apostar uma corrida, quem conseguir chegar sem cair, leva a muleta da outra para casa. A gente ficou 2 semanas assim, não dava para escrever um livro, fazer um filme, sabe? De rehab e de... Ai, foi muita sororidade, assim, foi bem emocionante para mim. No dia que eu fui embora, eu até chorei. Olha. Porque me senti, assim, próxima delas bastante, foi muito legal. Bom, o nosso próximo quadro é Minha Amiga Genial. Quer compartilhar com a gente uma amiga, Sandra? Bom, a minha amiga de hoje é uma amiga pequenininha, que é a minha sobrinha Samira. A Samira acabou de fazer 2 anos e nossa, sou apaixonada por ela, mas eu tenho acompanhado o crescimento dela só por vídeos, né? Ela mora em Londres, então metade da vidinha dela curtinha eu já não estive presente, né? Foi justamente durante a pandemia, então eu tô com muita saudade dela e a Titi ama muito essa pequenininha. Ah, que delícia. E você, Andréia, quer compartilhar uma amiga genial com a gente? Eu quero e vou retribuir a Ivana Ruda Leite, não só porque Ah, ela me colocou aqui como amiga genial dela, porque ela é mesmo a minha amiga genial. uhum. A gente também enxerga vocês 2 juntas. É. Reconhece vocês juntas. A gente acha natural tu ver as 2 juntas. Ai, que saudade que eu tô, Muito sabe? querida. A Ivana, ela é generosa e ela tem um frescor, sabe? Um frescor e usufrui de uma liberdade, sabe? Não abre mão da liberdade que ela tem também, da Uhum. sua fala, do seu pensamento. Ela defende seu direito, né, de estar no mundo e tal. E olha que a gente discorda e muito, não é pouco que a gente discorda. E, e, tem, e, no, e, no, e, no que aquilo, e naquilo que a gente concorda, a gente quase pula de alegria juntas, assim. Uhum. E é muito legal que quando se há assim, isso sustenta quando há assim, uma discordância. A discordância ela não é uma amiga, quando você discorda, ela não é motivo para qualquer estremecimento, sabe? Isso é um grande Uhum. sinal da amizade. Com certeza. Bom, eu quero compartilhar uma amiga genial que se chama Tati. Eu não sei se eu já compartilhei uma vez, mas a Tati foi minha colega de escola. E agora que a gente lançou esse projeto, né, do Clube do Livro, ela é uma super apoiadora, ela participa do nosso clube, ela compartilha, ela me manda mensagens assim privadas, quase que diariamente, assim, falando que eu sou foda, que ela me admira e tudo. E eu achei muito gostoso porque a gente não se via há uns 30 anos. Ela foi minha colega quando eu tinha 13. E como que é gostoso a gente pegar essas amizades, né, que a gente fica muito tempo sem ver, mas que a gente compartilhou tanta intimidade também, né, e retomar e
ter essas pessoas torcendo pela gente. Então, estou compartilhando a Tati com vocês. O nosso próximo quadro é a Genialidade de Jerico. Tem alguma genialidade de Jerico para compartilhar com a gente, Sandra? Bom, a genialidade de hoje é a parte 2 da genialidade que eu falei no último episódio, então a Andréia não sabe, mas eu comentei de uma viagem que eu fiz, Andréia, que eu resolvi ir para Las Vegas encontrar os meus pais, eles estavam fazendo uma viagem de carro bem longa, e nisso eu resolvi comprar uma passagem Curitiba, Florianópolis de ônibus, Florianópolis, São Paulo, Miami, Miami, Las Vegas. E assim, eu ia ficar só 4 dias em Las Vegas e mesmo assim eu fiz essa jornada. Só que a genialidade, parte 2, foi que em Florianópolis eu falei, poxa, já que eu tô aqui, né, vou num restaurante gostoso, bom, e eu resolvi comer ostras. Não, Sandra. Antes de uma viagem longa de avião como essa, o que aconteceu? Assim que eu cheguei em Las Vegas, eu passei muito mal. Eu acho que foi meio que aquela coisa de o corpo assim foi tentando segurar só para ter o espaço da viagem. Quando cheguei lá, eu fiquei muito mal. Então, eu não consegui comer as coisas que eu queria. Eu fiquei indisposta. Então, assim, essa genialidade foi algo marcante na minha vida e assim nunca mais. E você, Andréia, genialidade? Alguma coisa que você fez na sua vida achando que ia arrasar, mas não foi bem assim? Eu me lembrei de uma aqui. Eu tinha 17 anos e havia conseguido um estágio numa produtora de comerciais. Eu nunca havia visto um set de filmagem, eu não sabia muito como agir num set de filmagem. Mas quando você olha o set de filmagem, você mais ou menos percebe ali os seus lugares e eu tinha uma função ali. E era uma refação de comercial de Gelol. Gelol era aquele comercial que sempre parecia assim, alguém, uma criança que caía e tal, e depois é lá, não basta ser pai, use Gelol, acho que era isso, né? Basta ser pai, tem que ser Gelol. E aí passa o Gelol na criança, não sei o que, aquela coisa. E aí o meu trabalho como estagiária de tudo, estagiária de produção, né? Que então foi no Parque do Ibirapuera, essa refação, quer dizer, eles já tinham filmado, tinha sido reprovado pela própria Gelol e tinham perdido o tempo de inserção na televisão, então aquilo era para ser às pressas e tinha que ser bom. Uhum. E aí eu tinha que pegar folhas secas, que fossem todas inteiras, encher sacos de folhas secas e catar no chão do parque, né? Para poder forrar ali um morrinho, que o menininho de circo vinha com a bicicleta, ele tombava, fazia tudo, a bicicleta caía. Sacos e sacos, forrei tudo aquilo e tal, assim, muito emocionada. E aí eu ficava com... E o menino, depois do tombo, sempre tinha alguma coisa assim na roupinha dele para limpar, eu com uma flanelinha para limpar a roupinha dele, ajeitar o menininho, não sei o que, beleza. Isso, assim, fez uma cena boa, segunda cena boa, terceira cena, de repente abriu uma luz e a luz ficou linda naquelas folhas secas, assim, intercortada pelas árvores, assim, lindo. Todo mundo estava meio assim. Eu nunca vi uma equipe tão desanimada. Depois eu entendi o que estava refazendo, todo mundo já tinha ganhado dinheiro, estava ali uma roubada, né? Aí o pai do menino falou assim, olha, é a última vez que ele faz esse take, porque ele já caiu várias vezes, não sei o que, ele não ia fazer mais, entendeu? É o último. O menino veio com essa bicicleta e fez o melhor salto triplo mortal da sua vida, né? Ali. A cena incrível, 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 incrível. E, eu pensei assim, esse menino é incrível, assim. Aí eu batendo palma, assim, fui pro menino, assim, para dar um abraço nele, assim, na frente da câmera. Tá bom? Acabou bem com as suas folhas sensacionais na luz sensacional. Olha, foi um esporro, eu nunca fui tão humilhada assim, num lugar assim, porque todo o ódio que eles tinham, que a pessoa que me colocou lá, que era o coordenador de produção e tal, assim, tudo, era uma, eu acho que eu tentei apagar, né? Mas era qualquer coisa, não volte mais aqui. Era isso, se você não tem a menor condição de trabalhar no set de filmagem. Só que no dia seguinte eu voltei lá. Porque tinha aquela cara de pau, né? Tinha aquela falta de autoestima, pode ser, né? Ou o contrário, né? Ou, na verdade, é uma super autoestima, né? Deve ser o contrário, né? Fui lá outra vez,
E aí não participei de filmagem assim, até uma hora começar outra vez, já mais sabendo as coisas acontecendo e tal, e foi. Mas essa foi a minha estreia nesse estágio, nesse trabalho. Bom, a minha genialidade de jirico, gente, eu vou aproveitar e falar, foi viajar hoje, né? Ia me atrasar aqui para encontrar com vocês, então queria dizer que é assim, quando a gente tem compromissos marcados, a gente evita viajar, né? Porque eu nunca imaginava que eu ia demorar tanto, que eu ia, sei lá, eu não fiquei feliz que eu criei uma ansiedade assim para todas nós, né? Se vai chegar, não vai chegar, se vai acontecer, não vai acontecer. E falei, poxa vida, por que que eu resolvi marcar uma gravação no dia que eu ia estar viajando, né? Mas no final deu certo. Estamos aí também, né? A vida é cheia dessas genialidades de jirico. Cheia de sonho e fúria. Com certeza. E para terminar, é a nossa dica genial. Tem uma dica para a gente, Sandra? Bom, hoje a dica é bem teenager, como, como as coisas que eu gosto, eu adoro série teenager, e é a Eu Nunca, que é o Never Have I Ever, que é uma série da Netflix, acabou de estrear a segunda temporada, eu amo, eu já vi 2 vezes a primeira temporada, e eu já assisti umas 3 vezes das cenas que eu mais gosto da segunda, para ver como eu gosto. Então, fica a dica para quem quiser aquele momento de não pensar em nada, só dar umas risadinhas, assim, relembrar a adolescência, por que não, né? A gente, ao ver aí as peripécias dos jovens, né, nessa formação de identidade, a gente relembra também como a gente era. Então, é um exercício interessante. E você, Andréia, tem uma dica para a gente? Nossa, eu ia falar de uma dica de escrita, de exercício de escrita, mas na verdade eu vou dar a dica de uma sopa de fubá. Ai, que delícia! Pode dar as duas. Nossa, agora eu tô com fome! Meu Deus do céu, vamos sonhar com essa sopa. Olha, se você estiver sentindo as extremidades frias, e se o amor tá frio, qualquer coisa tá fria, essa sopa, gente, assim, ela aquece a tua vida e seu corpo outra vez. Porque quando eu terminar aqui, é o que eu vou fazer. Vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer uma E sopa de manda a fubá. receita para a A gente. gente posta. Panela quente, assim. Põe um tico de azeite, um alhozinho, não exagera muito no alho, não, pensa no perfume do alho, amassadinho e tal, perfume do alho. E aí você polvilha nesse fundo de panela o seu fubá, tenta procurar um fubá de qualidade, mas não vou ficar falando nesse fubá de qualidade, senão você não vai fazer o fubá, faz com o fubá que você tem na sua casa e o que você encontrar no mercado. Você polvilha umas 5 colheres de sopa bem cheias esse fundo, e aí você, ao mesmo tempo, você já pega 1 litro de água ou 1,5 litro de água e deixa perto. Por que perto? Porque você vai mexer nesse fubá, nesse fundo, até ele ficar dourado. Essa panela com a água fria, filtrada, tem que ficar perto, porque você vai jogar nela. Se você deixar, na hora que estiver dourado e você for buscar água ainda, não vai dar certo. Água do seu lado. E aí você joga essa água, você vai mexer e aquilo vai engrossar em pouquíssimo tempo. Você mexe algumas vezes e para me pelotar, e o que eu faço? Ainda mais agora no inverno. Quando ela começar a borbulhar, ela vai estar mais líquida. Você joga espaçadamente alguns ovos para cozinhar no calor da sopa de fubá. E aí, quando você coloca isso na sua tigelinha, com aquele ovo solar, naquela sopa dourada, você joga azeite, você joga um azeite e pimentinha do reino, assim. Sabe, uma pimentinha. Amor, vou fazer isso agora. Ai, é uma comida que abraça. É mesmo. Ai, que delícia. Que delícia. Sopinha de fubá, porque a gente está atravessando o inverno, né, existencial, né? Uhum, com certeza, nossa. Bom, enquanto vocês tomam essa sopinha de fubá, vocês podem
assistir a série que eu vou indicar, que é uma série da HBO que chama The Night Of, que é a história de um menino paquistanês que sai para a balada, conhece uma menina e eles ficam, usam várias drogas e tudo, ele vai para a casa dela e quando ele acorda deitado assim com a cabeça na mesa da cozinha, a menina está morta. E aí toda a série é tentando descobrir, né, esse assassinato e sobre o preconceito também, porque ele é paquistanês que mora em Nova York, né, lá no bairro paquistanês, então todo esse conflito aí com as pessoas do Oriente Médio e a questão do sistema carcerário e o julgamento, não é uma série muito boa com aquele ator Amir Khan, eu acho que é o nome dele, se eu não estiver errada. Ele fez também aquele filme o som do Metal. Sound of Metal, o som do metal. Eu estou apaixonada por esse ator, como ele é bom ator, e a série é muito boa, muito boa. Então é isso, Andréia, você quer ler mais um trechinho para a gente terminar? Esse aqui é o segundo capítulo de A Pediatra. Marido infeliz, mina até um jequitibá. Eu jogava na cara dele a rigidez das minhas articulações e uma fibromialgia se instalava por sua culpa. Ele estava havia meses de folga da construtora da família, os tratamentos para a depressão surtiam efeito no início. No começo eu me animava, quando ele voltava ao lodo, eu me alongava na rua, do consultório, ia para o supermercado comprar congelado e planta, chegava com ele já dopado no quarto. Meu limite se tornava limiar a cada novo comprimido. Adiava o confronto, tinha preguiça de dar o primeiro tiro da separação, enquanto minha rigidez ganhava companhia da enxaqueca, da náusea e do formigamento. Claro que o deprimido não saía de casa, mas eu circulava. Fui apresentada ao Celso na festinha de uma amiga em comum, uma cardiologista que atendia no mesmo prédio comercial que eu. Ela estudou com o Celso no colégio, ele seguiu para a área executiva, não se viam fazia 20 anos. Na festinha, Celso era o único que comia amendoim, os outros enfiavam o garfo numa torta de alcachofre e conversavam sobre a administração hospitalar e agências de viagem. Quando o amendoim acabou, Celso passou a roer unha. Me aproximei oferecendo um cigarro, ele recusou, mas me acompanhou até a varanda do apartamento, acendi o meu. Contou que morava em Florianópolis e vinha a São Paulo toda semana cuidar do balanço de uma empresa. Andava confuso com tudo e sua mulher grávida só chorava. Como sou pediatra, o rumo da conversa foi criança e doença. Celso reclamava de tudo, mas com cadência agradável, aéreo, mas não inteiramente. Quis ficar perto daquele clandestino na casa de uma amiga que nem conhecia sua esposa. Me ocupei em atraí-lo. Outra vez na cidade, me ligou pedindo indicação de um dentista urgente, podíamos beber uma cerveja antes dele tomar anestesia. Chegaria relaxado ao tratamento. Entendi tudo e não houve consulta em dentista nenhum. Celso passou a dar consultoria em firmas na cidade. Nos encontrávamos depois de suas reuniões e eu voltava para casa esfolada. Meu marido teve dias melhores, com meu humor descarregado, leve, minhas dores se dissiparam. A cólica menstrual sumiu, também dispensei a pomada fungicida de uso constante, a região íntima estava uma nectarina. Demais. Demais. Muito bom. Ai, muito bom, André. Nossa, já estou muito ansiosa por ler essa tua obra. Meu Deus. Nossa, isso aqui não é nada. Tranquila aqui. Fechou. Andréia, muito obrigada. A gente gostou muito de ter você aqui com a gente. Foi um privilégio conversar com você. Ai, muito bom mesmo, Andréia. E como que o pessoal pode te encontrar? Você perguntou de redes sociais. Sandra, eu não respondi uma pergunta sua, não é verdade? Você respondeu coisas melhores, inclusive, André. Tá bom. Porque você falou de redes sociais, eu tenho, enfim, eu acho que é isso, assim, a gente se fudeu, né? Assim, desculpa a palavra. A gente... Porque
eu, por exemplo, dou cursos, né? As oficinas. É um lugar onde eu consigo comunicar essa oferta da oficina, né? E os livros também há uma troca também dessa difusão mesmo, né? Da leitura. Não estou falando assim só como escritora, que você publica o seu livro vendendo seu peixinho, mas eu estou descobrindo o que os meus amigos leitores estão lendo, e isso me sugere leitura, né? Nossa, muito Os rico. clubes de leitura acabam por divulgar, né? Os livros lidos, né? Então, o livro, eu não sei, eu não sei o que será de nós, mas os livros estão ganhando com as redes sociais. Eu acho que a pandemia trouxe esse. E eu estou no Instagram, por onde eu acho que é onde mais eu estou presente em redes sociais, porque o Facebook é muito de pouquinho, e no Twitter eu sou só voyeur. Eu também. Raramente coloco alguma coisa lá. A última eu coloquei lá a capa da pediatra, essa coisa toda e tudo, mas eu fico lá só stalkeando. Eu também. O pouco que eu fico é stalkeando. Na maior delícia. E no Instagram eu tô lá mais civilizada. Mas enfim, eu consigo conversar, sabe? Nos directs, assim, tem uma abertura, digamos assim, né? Um lugar já conversou com a gente. Oi, não é? Tudo isso foi combinado já. Com isso, certeza. Exatamente. Super acessível. Mas obrigada, Andréia. Muito bom. Obrigada, E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar nossos milhares de ouvintes para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. Nós realizamos 2 eventos por mês, né? Na verdade, tem o clube de leitura de mulheres escritoras e tem o clube de séries e filmes. E os eventos estão sempre no Simpla. É só acessar o nosso link na bio, @asamigasgeniais no Instagram, e se inscrever. A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo, com novos entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, seja para dar sugestões, comentários, ou mesmo fazer convites para mediações e conversas sobre literatura, é só entrar em contato com a gente no @asamigasgeniais no Instagram, ou então pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.